Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem? Hoje começamos o nosso 8º episódio, ou 8º capítulo, do podcast Pod Saúde. Aqui a intenção é falar sobre saúde, medicina, ciência médica, ciência da saúde, tudo com muita verdade, tudo com muita tranquilidade, para gerar conhecimento que vem de boa informação e que possa ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Hoje eu tenho um prazer enorme em receber na época era uma menina recém-formada, nutricionista, que eu tive a honra de trabalhar junto lá na nossa clínica durante cerca de 15 anos. Doutora Roberta Soriano. Hoje, uma nutricionista especializada em doença crônica e saúde da mulher e, que mais? Nutrição clínica também. Nutrição clínica, óbvio, então. E, então, nós temos essa satisfação de trazê-la aqui. Já agora, não mais uma nutricionista novinha, que vinha com toda a ciência. Hoje ela vem com ciência, com consciência e ajuda muita gente com a sua experiência. Porque 20 anos de nutrição, olha, é um caminho longo, não é? Roberta, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu quem agradeço, doutor Rubens. É sempre um prazer estarmos juntos. Espero contribuir com quem esteja nos assistindo, porque falar de nutrição é falar de saúde, é falar de vida. E hoje o que a gente mais precisa é cuidar da nossa saúde física e mental. Muito obrigado. Roberta trouxe para mim aqui um presente. Ontem eu fiz 76 anos, eu sei que não parece 75,5, mas Roberta me trouxe um presente, fazendo aqui uma propaganda, uma merchandise aqui do Laticínios Marcelo, e eu quero agradecer muito essa gentileza dela, né? Sempre uma mulher maravilhosa. Ela não é só uma nutricionista, ela é uma amiga nossa, uma amiga da família. Antes de começarmos a falar especificamente sobre nutrição, como é que vai a Roberta? Como é que é essa vida de nutricionista, de mãe, de esposa? Então, como é que é? Olha, é difícil conciliar os pratinhos todos, né? Eu falo que a vida dessa mulher moderna não é fácil, porque a gente tem muitos papéis para desempenhar. Em alguns momentos o lado profissional se sobressai, em outros lados a gente tem que deixar de lado o trabalho para poder cuidar um pouco mais da família, mas o que eu procuro sempre inspirar as pessoas é mostrando que a gente tem que tentar fazer esse bem bolado entre a nossa saúde física, a saúde mental, ter o prazer em fazer atividade física também, porque de nada adianta só comer certo se você não dormir bem, se você não se exercitar. Então, se você não estiver perto dos seus amigos, da sua família, isso é muito importante também. Você consegue equilibrar isso hoje? Não muito bem, assim, falar que 100% a gente faz isso, não dá, né? Como eu estava falando, essa mulher hoje faz muitas coisas. A gente tem que cuidar da educação dos filhos, tem que estar ali perto da família, das pessoas que precisam. E a carreira da mulher, daquela mulher que está no mercado de trabalho e quer crescer, nessa carreira as coisas acontecem. Graças a Deus eu nunca fiquei sem trabalhar, sempre surgiram boas oportunidades na minha vida e eu sempre procurei abraçar da melhor forma. Muito bom. Aproveitando para a gente iniciar falando assim de saúde, de doença, eu queria começar com saúde. Você tem uma filha de quantos anos? Vai fazer 11 agora, dia 8, 2 semanas. Vai fazer 11 agora, uma Ariana, né? Ariana. Eu queria saber de você, como é que uma nutricionista hoje educa a alimentação de uma criança? Que notícia que você dá para essas mamães que estão... Outro dia eu estava no Supercentro Boqueirão e eu vi duas moças entrando com uma filhinha comendo chocolate toda emborrachada aqui, tudo sujo, né? E ela fala para a amiga, a minha filha só come porcaria. Ah, mas quase que eu levantei e falei, mas ele só come porcaria porque quem dá a porcaria? Como é que é isso? Como é que se alimenta, como é que se orienta hoje uma criança que tem esses estímulos que não são bons por fora? Primeiro que a gente tem que dar o exemplo dentro de casa. Se você só falar e se você demonstrar outros hábitos, essa criança vai falar, mamãe, você é uma hipócrita. Desculpa, mas é isso que acontece. Perfeito. Então, e hoje elas notam com rapidez isso, né? Muito. De nada adianta você querer comer um cheeseburger no almoço, servir arroz, feijão, acelga e filé grelhado para sua filha, se você não mostrar que a alimentação saudável se aprende sim esses hábitos em casa, que você tem que dar esse exemplo. Hoje eu vejo casos de obesidade infantil crescendo absurdamente
E não só obesidade, mas diabetes, resistência periférica à insulina, casos de crianças com colesterol aumentado. Eu não quero isso para minha filha e nem para nenhuma outra criança. Então, muitas vezes minha filha me fala: mamãe, eu não aguento mais ser a única criança que leva lanche saudável para a escola. Eu escuto isso na minha casa. Eu falo assim: minha filha, que pena que as outras crianças não recebem essa outra oportunidade que você recebe. Quando eu levei minha... Ela compara o lanche dela com o das outras crianças. Sim. Olha só. Ela já tem esse discernimento. E as crianças que convivem com ela, por acaso, às vezes perguntam, questionam ela ou não? Perguntam, mas experimentam. Eu acho isso ótimo. Muitas falam: eu vou experimentar o lanche que a Isabela leva, porque a mãe dela é nutricionista. Eu escuto isso já há alguns anos. Então, quando eu mando, às vezes, um lanche diferente, mais saudável, eu sei que a fulana, a ciclana, a beltrana vão querer experimentar. Eu mando até uma quantidade maior. Você está fazendo uma educação alimentar. Eu pago para uma... A sua assistente, a filha... Ela é minha educadora, Mirim. Então, que pena que essas crianças não têm esse exemplo em casa, porque dificilmente elas vão adquirir o hábito só comendo o lanche de uma amiguinha um dia ou outro. Eu levei minha filha na pediatra outro dia e ela falou assim: parabéns pelos exames, resultados dos exames. E ela falou para minha filha: agradeça a sua mãe por isso. Olha só, alimentação é tudo. É tudo, é a base da vida. Então, a gente não pode querer... comer todo dia tudo errado e esperar que na nossa velhice a gente tenha uma saúde perfeita. Eu estou construindo hábitos. Um dia paga o preço. Paga, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, mas o preço, o boleto chega. Agora, tem uma influência às vezes negativa da própria escola, que tem uma cantina que não favorece, né? Hoje as mães trabalhando demais não tem essa consciência que você tem de preparar o lanche. E aí falam para a criança: come o que na escola, leva o dinheiro. Isso, as cantinas deveriam ser mais saudáveis, não deveriam? Existe até uma portaria interministerial que regulamenta que em escolas municipais não exista isso, mas em escolas particulares você terceiriza esse serviço e você não tem ali um rigor no que é servido. Você tanto pode servir ali um lanche saudável, quanto ali um X, bacon, calabresa, enfim. Perfeito. Então, a minha filha fala: posso uma vez no mês comprar a cantina? Uma vez no mês não vai ter problema nenhum. Não Sem pode dúvida. É de segunda a sexta, todas as semanas. Perfeito. Então, isso tem que ser a exceção de uma alimentação saudável. A regra é: vai sim comer fruta, vai sim levar a proteína. É isso. E hoje, como é que é a sua vida? Como é que você divide? Eu sei que você tem uma função pública e tem uma função particular. Como é que você divide? Como é que são essas atividades? Bom, hoje eu me divido em 2 ambulatórios da Prefeitura, o Instituto da Mulher, onde eu atendo mulheres que estão gestantes de alto risco ou com alguma comorbidade, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, ou já chegam com obesidade, e mulheres que não estão grávidas porque têm endometriose. Então, a gente faz o acompanhamento da endometriose para que talvez elas consigam engravidar. No outro ambulatório são pacientes com doenças crônicas, basicamente pós-AVC, hipertensos diabéticos. Temos um grupo de Parkinson com pacientes jovens e mais velhos, não é só na terceira idade. Eu tenho paciente com 40 anos que tem Parkinson. E crianças com algum transtorno de espectro autista. Então, são crianças especiais que requerem alimentação diferenciada por conta de seletividade alimentar, por conta de obesidade também. Difícil, hein? E no consultório é a nutrição clínica, o emagrecimento, o uso das canetas emagrecedoras, que hoje, a cada 5 pacientes, um já está fazendo uso da caneta emagrecedora, dos análogos GLP-1. Então, são perfis diferentes que, no final das contas, me enriquecem bastante. Enriquecem essa minha bagagem para poder me dividir. Mas, no fundo, é tudo nutrição. Tudo nutrição. Hoje a gente sabe que a obesidade é o grande gatilho das doenças crônicas cardiocirculatórias, né? Tudo começa, de alguma forma, por resistência à insulina, por gordura centrípeta, né? Muito bem. Na sua clínica diária, como é que você lida com a obesidade hoje? Sempre trabalhando com hábitos, com mudança alimentar em primeiro lugar? Sempre? Sim. Sempre. Como é que é? Então, a obesidade requer um tratamento multiprofissional. Eu, sozinha, enquanto nutricionista, não mudo ninguém. Eu posso melhorar esses hábitos, mas se ela não tiver um acompanhamento de um médico para essa doença, para o tratamento da doença crônica, e algum profissional que indique uma atividade física,
sozinha eu não faço milagre, né? Hoje o que eu tenho visto muito depois de anos de insistência no tratamento da obesidade, as pessoas estão optando pela estratégia das canetas emagrecedoras, como eu falei. Então, é a solução milagrosa para os problemas? Não, é uma estratégia. Eu sou contra? Não sou. Mas para aquele paciente que já está acompanhando durante um tempo, não aquela pessoa que quer chegar, caber num vestido no mês que vem para entrar, né, para uma festa, quer emagrecer 2, 3 quilos e vai lá e usa a caneta. Então, a obesidade, ela continua crescendo, muitas vezes obesidade com uma desnutrição, o que é pior. Acham que a obesidade, que a pessoa obesa, ela está muito bem nutrida. Pelo contrário, é uma fome oculta, ela está desnutrida. Exatamente. Não, mas tá cheinho, tá bonitinho. Desde criança a gente escuta isso. O bebê fofinho, cheinho ou o bebê bonitinho? Então, a obesidade requer tratamento multiprofissional. Deveria ser um caso com mais importância de saúde pública. E eu não vejo isso acontecendo. Você acha que hoje a obesidade é uma doença comportamental? Muito. Muito, né? Tem muito a ver com comportamento, né? Eu sempre falo, e aí tem os psicólogos para poder auxiliar nisso também, que a gente come as nossas emoções. Come as nossas emoções. Eu falo no meu consultório, se você brigou com um familiar seu, com a esposa, com o chefe, com alguém, você não vai querer comer um maço de alface. Não vai te dar um conforto. A gente quer alguma coisa que dê prazer. Substância. Né? Para a mulher que tem os hormônios ali a mil, que é um chocolate, que é alguma coisa gostosa, não é uma verdura, não é uma fruta. Eu vou chupar uma laranja e vou resolver meus problemas. Então, é o ambiente onde você vive, com as pessoas com quem você convive e o que você sente. Interessante isso que você falou. Nós vamos entrar em detalhes depois, mas o ambiente social favorece a obesidade. Ambientes obesogênicos. Ambientes obesogênicos. Os Estados Unidos, que hoje tenta reverter esse processo, né, que foi que começou tudo, onde começou tudo. Eu li o relatório Flexner, é um relatório de 1910, que contam que naquela época a família Rockefeller, isso em 1910, veja só como é que as coisas são interessantes. E vem de encontro o que a gente pensa hoje. Em 1910, a família Rockefeller, que era detentora dos campos de petróleo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, os diretores falaram, pessoal, e esses resíduos do petróleo, o que a gente pode fazer desses resíduos do petróleo? Os cientistas dele, a equipe dele, foram estudar e viram que podiam fazer remédios para certas doenças. E aí começou uma modificação nas estruturas das universidades americanas de medicina, que era uma visão hipocrática, onde se melhorava a saúde, o ambiente fazia da pessoa ela resgatar nela a cura, com hábitos, estilo de vida saudáveis. Até porque existiam poucos remédios. Isso foi mudado o currículo da maioria das escolas e se passou a olhar a medicina como tratadora de doenças. Essa foi a grande mudança. A partir daí, e aí vem de encontro bem a sua área, que dizem no relatório Flexner, é que apareceu na sequência a indústria alimentícia, que de alguma forma hoje alimenta a indústria farmacêutica. Sim. Né? Com alimentos fermentados, processados. A gente hoje, se uma pessoa com eructação, uma pessoa com refluxo, você fala para ela assim, olha, para de tomar leite e comer glúten, você melhora, a grande maioria. Então nós temos hoje uma parceria da indústria alimentícia com a indústria farmacêutica. A indústria alimentícia talvez contamine a gente. Aliás, vocês nos ensinaram muitos anos a nutrição, que nós tínhamos que comer cada 3 horas e tal. E isso aí hoje também está sob júdice. Queria que você desse uma avaliada nisso tudo que eu falei. Concordo que muitos alimentos levam já ao uso da medicação por si próprios. Hoje, o pior tipo de alimento para mim são os ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Isso, o que é ultraprocessado? Sinônimo. Ali. Ultraprocessado é todo aquele alimento que teve um grande processamento de alimentos, um grande processamento para chegar até aquele alimento final, tá? Então, nada que veio da natureza, nada que veio da terra, nada que veio do solo vai ser ultraprocessado.
Quando a gente vai na feira, compra verduras, frutas, legumes, é o alimento in natura. Ultraprocessado passou pela indústria, tem uma embalagem ali que a gente não deveria embalar tanto, tá? E ali a gente tem gordura saturada, gordura trans, excesso de sódio, excesso de açúcar. Tudo para dar aquele gostinho de o gosto. fascinar. Quanto mais crocante, mais gordura trans. Pensa numa bolachinha creme cracker, que faz crack. O bolachinha wafer, que já derrete na boca, gordura trans. Tá? Essa gordura trans faz o quê? Vai piorar o nosso HDL, vai entupir mais as nossas artérias, infartos, doenças cardiovasculares. Tá. Então, a obesidade está totalmente relacionada ao consumo elevado desses alimentos, isso leva a doenças, a indústria farmacêutica ganha cada vez mais dinheiro, é um ciclo vicioso. A gente tem que trabalhar no círculo virtuoso. Virtuoso. Como quebrar isso? Ciclo da saúde. Comer melhor, comer em qualidade e em quantidade. Mesmo alimentos saudáveis têm calorias e se eu comer muito, eu vou ganhar peso. Não existe isso, eu estou 10 quilos acima do meu peso, mas eu continuo ali saudável. Não, você está acima do peso. Sobrepeso já não é saudável. Então, comer alimentos mais saudáveis na quantidade adequada, tomar bastante água, tá? A gente está até aqui com a aguinha, eu falei, vamos tomar água porque a hidratação é fundamental. A desidratação, quando eu sinto sede, eu já estou desidratada. Como é que você orienta os seus pacientes para se manterem bem hidratados? Tomar bastante água ao longo do dia, seja por consciência ou coloca no aplicativo do celular que toque de hora em hora para você tomar um copo d'água. Começando com um copo de água ao acordar. Eu falo, acordou, levantou da cama, vai até o seu banheiro, faz o seu xixi, vai na cozinha, toma um copo de água. Depois você vai fazer seu café da manhã e vai fazer tudo o que você tem que fazer. Perfeito. Ao longo do dia, leva a garrafinha de água para o trabalho, para o exercício. O sono totalmente relacionado a isso, né? Então a saúde também está envolvida com uma boa qualidade de sono. E esses alimentos que a indústria, que o marketing tanto quer que a gente consuma, eles têm ali o sódio, o açúcar, a gordura. Alguém faz propaganda de maçã? Alguém faz propaganda de mamão? Abacate? Faz. Então, é difícil a gente lutar contra esse marketing, é difícil lutar contra a indústria. Pensa nos grandes refrigerantes, aqueles conhecidos. O marketing que tem atrás disso, até no Natal, ali a gente tem a propaganda. Propaganda, né? Exatamente. Então, isso é difícil. Essas empresas que deveriam nos ajudar, pelo contrário. Eu tive recentemente ali uma dor de garganta, fui até o médico, procurei assistência. E aí eu falei, mas é muito remédio que você está me dando, vai acabar com o meu estômago. Não, mas aí você toma um protetor gástrico, então... Você toma mais um. Então toma mais um. Eu falei, eu queria tirar um remedinho. Para controlar o efeito colateral desse remedinho, você toma mais um. Né? Eu que sou totalmente avessa ao uso indiscriminado de remédio, tem vezes que é necessário, mas o uso indiscriminado não. O que eu sempre falo no meu consultório é, vamos usar a suplementação a nosso favor, não a medicação excessiva, né? E automedicação, muito menos ainda. Aliás, um assunto que eu queria falar com você, você agora já me lembrou, é que há uma confusão no mercado, e especialmente, eu diria, entre médicos. Uhum. A diferença entre suplemento e nutracêutico. E depois uma palavrinha sobre energético, que é um pouquinho diferente. Mas eu queria que você, olhando para a câmera, explicasse para essas pessoas que estão em casa o que é um, o que é outro e quando eles devem ser utilizados. Perfeito. Nutracêutico é aquele composto. Então vamos pensar, nutracêutico é nutrição mais farmacêutico, tá? Associação da nutrição com a farmácia. São compostos bioativos que são extraídos de alimentos e servem para melhorar, para tratar ou prevenir alguma doença. Exemplos, licopeno vem de onde? Da vitamina A, do tomatinho, ali, da abóbora, da laranja. A gente tem também, por exemplo, ali a isoflavona, que é feita da soja, extraída da soja. Então, eu posso usar em algumas questões de saúde. A suplementação, então, os suplementos são produtos desenvolvidos para suprir carências nutricionais. Se eu tenho uma carência de ferro, de fósforo, de cálcio, de proteína, eu suplemento aquele nutriente. Perfeito. Nutracêutico e suplementação, tá? Seja um ou outro, tem que ser prescrito por um profissional da saúde, nutricionista ou médico. Eu não posso chegar na farmácia, olhar na prateleira, aquele que está com a embalagem mais bonita ou mais barato, e levar para minha casa.
temos interação entre vários produtos. Se eu tomo um, não posso tomar o outro junto. Um anula o efeito do outro. Então tem deve tudo ser isso. tomado com gordura, após a alimentação, De manhã, outro no depois do estômago almoço. vazio. Exatamente. Então, nutracêutico é uma coisa, suplementação é outra, mas sempre prescritos e orientados para o profissional. A gente hoje, por exemplo, na minha clínica diária, eu uso nutracêuticos, estou aprendendo alguma coisa sobre isso, e, por exemplo, eu uso bromelina como anti-inflamatório. Bromelina vem do abacaxi. Se eu fosse ter que pedir para os meus pacientes tomarem a quantidade de bromelina que precisam para desinflamar comendo o abacaxi, eles teriam que comer 2, 3 abacaxis por dia. Exatamente. O que é o nutracêutico que a doutora acabou de explicar? É a indústria que pegou o princípio ativo benéfico e colocou numa cápsulazinha, num comprimido. A bromelina está no abacaxi, eu sempre falo. Por que a gente come abacaxi depois do churrasco? Porque ela tem a enzima bromelina que ajuda a digerir melhor a carne e a gordura. Mais o conhecimento. É isso, que bárbaro, né? Então, nutracêutico e suplemento. Então, e sempre isso, não é porque você viu uma propaganda que você deve tomar, né? O que a doutora Roberta está orientando bem aqui é que você tem que receber a orientação de um profissional da saúde, até de um próprio farmacêutico, da nutricionista, do médico, né? Muito bem. Você usa esse nutracêutico com frequência? Não, doutor, mas eu uso muito a suplementação. Sinceramente, como eu prego aquilo que eu procuro aplicar no meu dia a dia também. Então, eu sempre falo, faça seus exames com frequência, veja se você tem alguma carência e trate aquilo, suplemente aquilo. Não é para sair atirando a torto e a direito e usar tudo que tem no mercado. Perfeito, Eu acho que hoje a suplementação, ela está muito forte no mercado, existem boas marcas, bons produtos, tem os ruins também, mas a gente desconsidera, mas produtos bons não são baratinhos. Quando um paciente meu me procura, eu prescrevo um bom ômega 3, por exemplo, com ação anti-inflamatória e antioxidante. Ótimo. Não existe bom, bonito e barato para nada na vida. Um ômega 3 para o mês, você não vai pagar R$20 a caixinha. Perfeito. Não vai. Então, o ômega 3 é feito ali do peixe. Um ômega 3 bom, você não tem que ficar lembrando daquele peixe o dia inteiro. Eu falo, peixe é bom para memória, mas não para lembrar dele o dia inteiro. Perfeito, aquela vontade. Não pode ter um retrogosto. Isso. Para não ter retrogosto, tem que ter uma tecnologia que seja cápsula gastroresistente. Passa do esôfago, intacto pelo estômago e cai no intestino para liberar no intestino. Perfeito, perfeito. Tecnologia requer investimento, não vai ser um produto barato. Perfeito. Mas existem bons produtos com boas indicações. Tá bom. E agora, falando assim um pouquinho mais de suplemento, hoje, creatina é suplemento ou é nutracêutico? Suplemento. Suplemento. É um suplemento. Hoje está muito na moda, todo mundo querendo ter um físico bom, uma musculatura boa. Está não só na moda, como importante para idosos com a cognição, até melhor, já tem trabalhos mostrando. Como é que você utiliza a creatina? Quem são as pessoas que estão indicadas em tomar creatina? A quantidade e a escolha da creatina. Ótimo, vamos lá. Então, a creatina hoje é o suplemento mais estudado no meio acadêmico, no mundo científico. É o que mais tem artigos sobre estudo, tá? Creatina é um suplemento que deve, a não ser que tenha alguma restrição já pré-existente, a princípio pode ser usada por todos. Nem tudo é para todo mundo, mas é para o público em geral. Não são só os idosos, nem os atletas que se beneficiam desse suplemento. A gente tem estudos mostrando melhora de força, melhora de resistência, as fibras musculares, declínio cognitivo diminuído com o uso prolongado de creatina. Sim. Dose recomendada, média de 3 a 5 gramas por dia. Os scoops normalmente são de 3 ou 5 gramas. Então, é uma dose pequena, não é para usar uma grande quantidade. Aquela colherzinha que vem dentro, né? Isso. Uma tampinha ali. Como é que chama? Scoop. Scoop. 3 a 5 gramas. De preferência, longe da bebida café. Não do café da manhã, da bebida café, que pode interferir um pouquinho na absorção. Quem não gosta de colocar direto na água, pode colocar em alguma bebida com carboidrato. Eu falo uma água de coco, às vezes coloca ali, pega uma laranja, faz o suquinho de uma laranja, não vai alterar o valor da caloria no dia inteiro, mas até a absorção no carboidrato é um pouquinho melhor. Então, eu tenho pacientes que falam para mim que viram direto o scoop na boca.
eu não vejo prazer nenhum em fazer isso. Então, coloca ali numa água de coco, num pouquinho só, ou num suquinho de uma laranja, uma limonada. Não muda muito o gosto, né? Não muda. Não tem um sabor tão agradável, mas não muda muito. Eu às vezes tomo com o leite. Eu tomo leite, não vegetal. tomo... Vegetal. Castanha, de castanha. Isso. Eu tomo um pouquinho no leite vegetal. Pode ser também. Pode ser? Não tem problema. O que não pode é ser na bebida café. Bebida café preto, Perde um pouco da sua absortividade. Interfere na absorção. O café é uma bebida quelante, então ele diminui a absorção, não só da creatina, mas de outras bebidas também. E nessa área esportiva, e o whey protein, como é que é isso? É suplemento? É um suplemento. O whey é a proteína do soro do leite, é a melhor composição, a melhor parte do soro do leite ali. O whey hoje ele é utilizado como aporte proteico. Se eu não consigo ao longo do meu dia bater a minha meta de proteína, não consigo comer frango, ovo, queijo, peixe, eu posso entrar com suplemento de whey. E é uma alternativa muito prática para quem está na rua trabalhando, para quem vai levar para a academia para poder consumir depois do treino. Se você consegue levar 2 ovos cozidos para o seu trabalho e comer, tudo bem, é uma opção. Para quem não consegue, existem bons wheys hoje no mercado. A gente tem 3 tipos de whey: hidrolisado, concentrado, hidrolisado, isolado e concentrado. Então, para cada público é um tipo desse whey que eu vou prescrever. Existem com sabor e sem sabor. Então, como eu falei, o mercado está muito amplo nesse sentido. Mas tem que tomar cuidado com o fabricante, né? Tem que tomar cuidado com o fabricante. Tem muito whey que, primeiro, ele está batizado, né? Ele está adulterado. Ele tem mais carboidrato do que tem proteína. Se é uma bebida proteica, ele tem mais carboidrato que proteína, você está pagando o gato por lebre. Porque eu tenho que pagar a proteína, não o carboidrato. Perfeito. Ele é doce, é gostoso, mas não faz o efeito que deveria. Quanto de açúcar tem nesse whey? Para ser um whey bom, ele não deve ter glúten, não deve ter lactose, não deve ter o açúcar, não tem que ter um monte de coisas, tá? Por isso que a gente tem também as proteínas vegetais, para quem não quer consumir nada ali à base do leite. Eu tenho as proteínas à base de ervilha, de arroz. Proteínas vegetais, dá para fazer um whey, que não é whey entre aspas. Tem no mercado já isso? Tem, proteínas vegetais, para os veganos. Para os veganos. Para os veganos. A base de ervilha ou de arroz. Boas marcas. Boas marcas. Bom sabor. Você tem visto esse resultado na sua clínica diária com o uso da creatina? Em idosos. Não estou falando dos atletas. Sim. Vamos falar agora das pessoas idosas. Aquele velhinho que você cruza na rua, está com a perna fina e que você sabe que vai acontecer um trauma ali. Ou ele vai cair, ou ele vai ter um problema cardiocirculatório, ou vai ter perda de cognição. Velho com perna magra. Está escutando? Perna magra hoje é um sinal de doença. Quando um médico, uma nutricionista olha um sujeito que tem perna magrinha, é risco, especialmente idoso. Perna magrinha e barriga grande, né? Pior ainda. Então, é um combo ali, né, doutor Rubens? Não é só a creatina. É uma proteína adequada, atividade física de força, porque a gente tem a sarcopenia junto. Isso, sim. Então, são muitas... Sarcopenia é a perda de massa muscular, né? Essa perda que a gente vê o velhinho andando na rua. O que eu mais escuto hoje das pessoas mais idosas no consultório eu não consigo consumir a proteína como você me orienta. Porque é difícil comer proteína em todas as refeições. O que é difícil para os idosos? Perdão, o que é mais fácil? Comer uma bolachinha, comer um pãozinho. É fácil. Agora, ficar comendo carne, até pelo mecanismo, até pela falta de dente, muitas vezes, é mais difícil. Então, nesses casos, desses idosos, eu recomendo consumir mais proteína. A gente divide, nem que seja com a suplementação. Idoso pode tomar whey? Pode tomar whey, bem orientado. Sim. Tá? Fazer essa suplementação e fazer atividade física também de forma orientada, especializada. Não é largar essa pessoa numa academia grande, que a gente tem hoje muitas dessas em Santos, mas é com algum profissional que oriente, porque esse idoso não só ele pode cair e se machucar, mas ele não consegue abaixar no vaso sanitário, se limpar sozinho, carregar uma sacola de compra do mercado. É verdade. É verdade. Você sabe que você lembrou uma coisa assim para mim, que eu também repito muito. A gente vê um paciente chegando no consultório da gente e ele fala assim, ou geralmente ela, doutor, o meu médico disse
que eu não posso fazer mais nenhuma atividade física. Essa é uma frase que eu hoje vejo, antes não, mas hoje eu vejo como uma frase que deveria ser abolida da orientação médica, porque sempre é possível fazer alguma atividade física. Qual atividade física? A frequência da atividade física, a intensidade da atividade física. Bom, isso vai ser visto com um profissional, um educador físico, alguém que se preocupe com você. Porque alguma coisa... Aliás, essas pessoas que falam essa frase, eu acho que muitas delas encontraram nessa frase, nessa orientação, o respaldo do que ela queria, porque ela não gosta. Tudo que queria ouvir, né? Tudo que queria ouvir. Eu não gosto de fazer exercício mesmo, né? Então, vou largar a brasa. Bom, entre essas pessoas que agora queria voltar... Como a obesidade é um fator desencadeante de várias doenças, como a gente pode orientar? Por exemplo, hoje se fala muito da dieta cetogênica. A pirâmide alimentar foi mudada agora há pouco tempo nos Estados Unidos. Antes nós éramos proibidos de comer, lá um pouquinho atrás, ovo. Hoje nós temos que comer bastante ovo, mas a gordura era a vilã. E o carboidrato se manteve relativamente confortável. A indústria alimentícia se aproveitou muito disso, colocou doce em tudo e todo mundo come doce. Hoje, isso está provado que deve ser o contrário. Nós devemos diminuir carboidrato e aumentarmos gordura. Oriente, no geral, para a gente, como é que é uma dieta com pouco carboidrato, não cetogênica, assim, 5%, mas uma dieta com pouco carboidrato e com boa gordura. O que é boa gordura? Tá. Para quem não tem muita experiência nisso, de grupos alimentares, vou até explicar um pouquinho de forma geral. A gente tem 3 grupos de nutrientes, 3 grupos de macronutrientes: carboidratos, gorduras e proteínas. Todos nós temos que comer os 3 grupos todos os dias, porém em quantidades diferentes, dependendo da idade, do sexo, da atividade física que faz. Então, carboidrato, pão, arroz, macarrão, batata, tudo isso. Gordura boa, gordura ruim. A gordura ruim é aquela gordura da fritura, daquela parte ali da gordura da carne. Gordura boa, os óleos, as castanhas, gordura do abacate, gordura do coco. Quem tem medo de comer coco e abacate porque vai engordar, tá errando já. Tá errando, não é? Tem que comer, só Eu me lembro em disso, pequena abacate quantidade. Engorda muito. Claro, colocando açúcar e leite condensado, vai engordar. Vai engordar. E a terceira... E o abacate não nasce com leite condensado nem com açúcar, né? Não, gozado, interessante esse abacate seu aí. Aliás, você está de abacate. Eu estou. E o terceiro grupo, que é a proteína, que é o grupo mais falado hoje. Tudo tem que ser proteico, tudo tem que ter proteína. Então, proteína, carne, frango, leite, ovo, queijo. Um prato ideal com carboidrato, proteína e gordura deveria ter ali. Primeiro, a nossa cultura do Brasil é o arroz com feijão. Eu amo essa mistura de arroz com feijão. Por quê? Porque os aminoácidos que eu tenho no carboidrato e no feijão juntos, eles se completam. No carboidrato, quer dizer, no arroz e no feijão. Os aminoácidos... O aminoácido que eu tenho no carboidrato, a gente tem aminoácidos essenciais. O carboidrato é o que você está pensando, é o arroz. No caso aqui. Então, eu tenho o carboidrato do arroz e a proteína vegetal do feijão. Tá. Quando eu combino os dois, os aminoácidos entre eles se combinam de uma forma quase que perfeita. São os aminoácidos essenciais? Essenciais. Falta perfeito. metionina em um, lisina no outro e eles se completam. Olha. Então, quase fica uma proteína de alto valor biológico, que seria a proteína das carnes. Por isso que a combinação do brasileiro, do nosso prato típico, é muito rica. É muito saudável. O que não eu estou pensando no arroz feijão tradicional, não aquele com bacon, calabresa. Não, sim, arroz e feijão. Tradicional. Então, um prato sem medo, arroz e feijão. Que quantidade? Vai depender do quanto você gasta de calorias no dia. Mas, em média, umas 3 colheres de sopa, de um e de outro. Uma colher de arroz e uma conchinha do feijão. Tudo bem, tá? Uma proteína animal, um pedacinho de carne, ou de frango, ou de peixe. Para quem é ovo ou lacto vegetariano, um ovinho, tá? Muitas verduras, muitos legumes, salada crua à vontade.
Quem tem o hábito em comer a saladinha antes da refeição, do prato quente, para já ter mais saciedade, excelente. Quem prefere comer junto, também tudo bem. Mas quanto mais colorido, mais cores, mais chance de ter vitaminas e minerais você tem num prato só. Colorido, famoso prato colorido. Colorido. Então, de sobremesa, uma fruta e não beber líquido nas refeições. Eu ia perguntar isso. O ideal é não beber o líquido nas refeições. Dificulta a digestão? Dificulta e vai ocupar mais volume dentro do seu estômago. Então você pode falar, eu não aguento comer meu prato cheio de nutrientes porque eu já estou cheia de líquido na minha barriga. Uma pessoa que queira fazer algum cálculo, quantos gramas por quilo de peso de proteína ao dia hoje? Tá muito... Boa pergunta. Quando eu estava na faculdade, eu me lembro que há 20 e tantos anos atrás era 0,6 a 0,8 grama de proteína por quilo de peso. Hoje eu não falo menos de 1,2, 1,5. Como mudou isso ao longo dos anos? Por quilo de peso corporal. Ou seja, se você pesa 70 quilos, você vai comer aí 100 gramas. 80, 90, basicamente isso, tá? Vai depender do quanto eu faço de atividade física, se eu faço um exercício de hipertrofia, tudo depende disso também. Perfeito. Mas a recomendação foi mudando. Aumentou a proteína, diminuiu o carboidrato. Por causa da obesidade, do diabetes. Os carboidratos não são o arroz integral, um pão cheio de fibras. O carboidrato que a maioria das pessoas come é açúcar simples. Arroz com batata com macarrão. Nossa. E o açúcar no café, O arroz tem carboidrato, a batata tem carboidrato e o macarrão é carboidrato. Então, muito carboidrato leva a quê? Aumento da circunferência do abdômen, aumento da glicemia, produz mais insulina, tudo aquilo que a gente já sabe. O que é uma dieta cetogênica? É quando eu coloco meu corpo para fazer cetose, que é uma restrição do carboidrato, e ele começa a consumir gordura do meu próprio corpo. Então, não é qualquer um que pode fazer isso, não é para todos. Eu falo que as mulheres, em alguns momentos do mês ali, em alguns períodos, se você tirar o carboidrato dela, vai... Estrilar. Vai morder o seu bracinho. Então... são períodos, são estratégias. Uma estratégia cetogênica tem que ser usada em alguns momentos por curto período. Eu não vejo as pessoas conseguirem sustentar esse hábito de muitos dias com a cetogênica, a não ser algumas pessoas que conseguem as cetogênicas, mas a cetogênica ela serve para isso. Eu reduzo muito o carboidrato e uso a minha reserva de gordura como fonte de energia, como quebra em ATP, em glicose mesmo. Você sabe que eu tenho feito experiência de... Acho que você quis falar... isso. Você quis me cutucar. E eu... Elogiar, porque eu não consigo. A Roberta quis me cutucar porque essa experiência de jejum eu já faço há muitos anos. Porque eu trabalhava de tal forma, quando era mais jovem, que não tinha hora do almoço. Então, a minha mulher, a Suzeli, me preparava uma frutinha, eu levava uma banana, uma maçã, uma frutinha. Não tinha nem barra, naquela época não tinha barra de proteína, não tinha nada disso. Era uma frutinha. Eu fui acostumando, tinha dia que não levava, e eu passava, eu tomava o café da manhã e eu ia jantar. Eu fui adquirindo esse hábito, e isso aí, sabe que depois do almoço, eu tinha muitas reuniões na época, era professor universitário, e eu ficava mais lúcido, eu notava isso, porque o almoço, eu era um sujeito, sou descendente de português e de espanhol, eu fazia cesta, eu me lembro que eu fazia cesta, dormia depois do almoço um pouquinho, 2 horas, 1h30 e tal, e isso foi me tirando o sono, né, porque eu não almoçava, e eu me sentia bem. E como sou cristão, também isso me ajudava a espiritualizar e tal. Eu fui fazendo testes e hoje eu faço jejum às vezes e tentei bater o meu recorde. Meu recorde eram 3 dias sem comer. E aí eu falei para a Suzeli que eu ia fazer 7 dias. Falei para minha mulher, você não vai conseguir, vai se sentir mal? Pois eu fiz 7 dias só com água. Eu não tomei eletrólito, sal, nada. Só com água. Eu até registrei isso no Instagram. Mas uma coisa que ficou claro para mim é o seguinte, as pessoas, primeira pergunta, você não sentiu fome? Eu queria dizer para você o seguinte, nosso organismo é feito por Deus. Ele é perfeito. Depois do 3º dia, você não sente fome. Não é que você não sinta uma vontade de sentar na mesa. Minha mulher até queria fugir de perto de mim. Você sente. Mas fome, aquela vontade de comer, não. O organismo está sendo nutrido
por corpos cetônicos, que vêm da gordura. Eu perdi 6,5 kg, que não era o meu objetivo perder peso, mas eu perdi 6,5 kg. Tinha um propósito muito maior Tinha um outro nisso. propósito. Agora, interessante, fiz exercícios na academia, sem contar para ninguém, fiz exercícios 5 dias seguidos. No 6º e no 7º dia, Roberto, eu me senti um pouco cansado e não arrisquei. Mas você sabe que essa experiência eu tenho repetido agora, faço 1 a 2 vezes por semana e é muito bom. Eu queria saber o que você pensa dessa jejum intermitente como um auxílio na alimentação. Olha, primeiro que eu admiro, porque eu nunca tentei, eu sempre acho que eu já não vou conseguir, porque eu sou muito faminta, eu sou muito esfomeada. Então eu já acho que eu não vou conseguir. Mas o jejum intermitente, assim como a cetogênica, também é uma estratégia, desde que muito bem orientada. As pessoas acham que jejum intermitente não é só parar de comer. Assim, a torto e a direito. Não é isto. Requer uma orientação em como fazer um preparo para você parar de comer, o que você pode consumir nesse período. No jejum intermitente mesmo, você pode consumir bebidas e alimentos sem caloria. Então, água, um chá de camomila, chá de erva doce, nada de adoçante, nada de açúcar, Café. é óbvio. Café puro também é permitido. Então, eu consideraria jejum, eu posso comer... Porque não vai ter caloria. Não tendo caloria. Não tem caloria, tá? Ah, mas eu vou colocar um adoçante que não tem caloria. Tudo bem, também não vai quebrar o jejum intermitente isso. O que vai quebrar se você colocasse o açúcar no café, que aí o açúcar tem a caloria. Por exemplo, eu tomo alguns remédios. Eu gostaria de estar com o estômago com alguma coisa. Para não quebrar o jejum, eu tomaria esses remédios com chá. O leite não. O leite não, tá. Então, preparo pré-jejum, o que pode consumir durante o jejum e como quebrar adequadamente. Fez o jejum de 1 dia, 2, 3, 20 horas, não importa. O ideal é fazer a quebra desse jejum com proteínas de alto valor biológico. Eu sempre indico quebrar com ovinhos mexidos. Foi o que eu fiz. Aliás, é o que eu tenho feito. Isso. Voltar devagar, né? Isso. Não vai quebrar com um misto quente, com nada disso, com carboidrato, nem com uma gordura ruim. Ficou muitos dias em jejum, coloca 2 fontes proteicas, um ovinho com um queijinho branco, coloca ali uma ricota, associa a proteína, porque o corpo ficou privado dessa proteína. Para não perder só peso e não perder massa muscular, que é o que a gente não quer. Perfeito. O ideal é perder sempre gordura, perder medida de abdômen, mas a massa muscular a gente não deve perder. Perfeito, que beleza. Posso falar dos energéticos que a gente ficou de falar e não falou? Lógico, faz favor. O que é energético? Falamos dos nutracêuticos, falamos da suplementação. Energético é toda bebida que ela tem ou cafeína ou taurina, ou muitas vezes os dois. Então, quando eu falo, eu vou treinar, eu vou fazer uma corrida, eu vou fazer uma atividade física muito longa, vou correr na praia e vou suar e vou gastar caloria. Posso beber energético? Quanto tempo você vai fazer esse exercício? É um triatlon? É uma maratona? É uma grande competição? Só vou dar um trotezinho na praia, não vai precisar, tá? Mas serve tanto para repor eletrólitos, quanto para dar foco, mais alerta. Então, tem cafeína, posso me deixar mais em estado de alerta. Sistema nervoso mais ativo. Preciso trabalhar um pouquinho mais, vou estudar, vou ter uma prova para prestar, então esse estado de alerta, ou a taurina, que também é um aminoácido que te deixa mais ligado. Então, nutracêutico é diferente do suplemento, que é diferente do energético. E o que é hoje? Eu não sei o que é, não sei dizer o que é, apesar de estar muito assim por dentro das coisas. O que é um suplemento pré-treino? E pós-treino. Perfeito. Né? Quando é que eu devo tomar um, quando que eu devo tomar outro, ou quando eu não devo tomar? Maravilha. É aquilo que eu acabei de falar. Vai depender do que é o seu treino. Eu vou fazer uma série de abdominal. Não precisa de nada, tá? Agora, vou fazer uma hora de treino de musculação, vou fazer uma corridinha. Pré-treino, o ideal é sempre consumir carboidratos. Carboidrato, perfeito. Para ter colocar energia. Colocar o combustível disponível. Exatamente. Mais disponível possível. Para poder gastar circular. essa energia, tá? Falando em combustível, eu sempre brinco. Se você quer que o seu corpo trabalhe como um Porsche, você não vai colocar gasolina adulterada nesse Porsche. Coloca um combustível muito bom, né? Isso Mesma mesmo. coisa com a alimentação. Vamos pensar dessa forma. Perfeito. Pré-treino, carboidrato. Combustível para queimar.
Perfeito. Já, rápido. Rápido. Não é ovo, não é proteína, não é queijo, não é sanduíche. A sanduíche, a não ser que seja ali um pãozinho integral, que seja alguma coisa mais saudável Digerível também. rapidamente. Rápido uso e que não pese dentro do seu estômago, porque fazer exercício com a barriga pesada não dá, tá? Pós-treino, proteína, para repor essa massa muscular, para ajudar a fazer massa muscular e repor essa fibra muscular que eu acabei de lesionar. Cada hipertrofia é uma lesão na fibra muscular. Então, eu preciso repor essa fibra para o meu músculo crescer, para ele inchar e ficar bom. Creatina, até pouco tempo atrás, se falava que podia ser pré ou pós-treino. Recentemente, se fala que o uso melhor é no pós-treino. Pós-treino, ótimo. Mas com creatina ou sem creatina, proteína. Queijo, ovo. Se você vai almoçar, treinou e vai almoçar ou vai jantar, a refeição completa, com a carne, com o frango. Pode ser pré-treino e pós-treino com suplementação ou com alimentação. Se você sai direto do trabalho e vai treinar, você não vai levar ali a comida na marmita que está desde de manhã cedo. Usa um suplemento. Mas se você está em casa, vai passar em casa de alguma forma, você pode fazer uma alimentação com comida mesmo. Muito bom. Eu sei que um outro assunto que você gosta muito e domina muito são as doenças crônicas e especialmente hoje você está focada na doença da mulher, no cuidado, na saúde da mulher. É minha queridinha hoje a saúde da mulher. Conta um pouco dessa sua experiência. Meu público-alvo predominante é o público feminino. Eu atendo homens, mas são em minoria, porque as mulheres precisam de ajuda, Dr. Rubens. A gente precisa ser bem orientada, porque somos mulheres de fases. Aquela música Mulher de Fase, somos nós, vivemos cada época uma fase diferente da vida. Vamos fazer a ordem cronológica. A gente nasce, quando menina menstrua, entra na idade fértil, engravida, amamenta, depois ela entra na menopausa. Então, olha quantas fases essa menina até ficar uma mulher. Muito hormonal, né? Muitos hormônios oscilando. Cada dia do mês é uma... Tempestades hormonais. O homem é mais linear. O homem vive um equilíbrio maior. Mais burro, mas é mais linear. A quinta série não sai do homem nunca, né? Então, a mulher precisa de ajuda em cada uma dessas fases da vida. Hoje, o que eu tenho me dedicado a estudar e atender mais é a saúde da mulher 40+. É uma fase em que eu estou da minha vida e eu percebo que o corpo já funciona de uma forma diferente. O que, mesmo... sem chegar na menopausa, então o que é a perimenopausa ou climatério? É uma fase que antecede esta menopausa. Se a mulher vai chegar na menopausa aos seus 50, a gente tem que pensar nisso pelo menos uns 8 anos antes, não é um ano antes da menopausa. Interessante, hein? O corpo vai dando sinais de que esse corpo ele vai ficar diferente. Perfeito. Neste período, a mulher sofre de insônia, ela não dorme da mesma forma, ela tem os fogachos, aqueles calores, névoa mental. O que eu ia falar mesmo? Eu entro na cozinha, eu esqueci se eu abrir a geladeira, se eu ia ligar o micro-ondas. Não sei porque eu estou vendo aqui mesmo. A irritabilidade. Então, são vários sintomas que a mulher vai percebendo no seu corpo. E a gordura se acumula de uma forma diferente. Aquela mulher que tinha o corpo mais violão, cintura mais fina, o quadril mais redondinho, as coxas, a gordura se acumula mais na região do abdômen, o que leva a risco cardiovascular ainda maior. Então, eu preciso cuidar dessa mulher para que ela não chegue na menopausa detonada, destruída, física e emocionalmente. Hoje existem alimentos e suplementos muito indicados para esta fase da mulher. Mas as mulheres procuram hoje você? Hoje mais. Elas procuram, elas já têm essa ideia de que as coisas... Quando é que a mulher sente que, opa, meu corpo já não é o mesmo? Ela sente com 30 anos, 35? Como é que você vê? Depende do estilo de vida dessa mulher, tá? Sim. Uma mulher que sempre se cuidou, que sempre se alimentou bem, fez exercício, ela percebe menos. Mas eu recebi ontem, por acaso recebi ontem no consultório uma mulher de seus 50 anos, que já está na menopausa há muitos anos, teve uma menopausa muito cedo, e ela falou: Roberta, eu não tenho mais roupa para usar, eu abro meu armário, nada cabe em mim. Eu não me reconheço nesse corpo. Olha que frase pesada, eu não me reconheço nesse corpo. Sofre, né? Está sofrendo o dia inteiro. Sim. Então, a gente tem que, para não ouvir isso dessas mulheres, eu quero falar antes para elas se prepararem. Graças a Deus, hoje, as mulheres com mais informação
já estão tendo esse acesso e estão procurando um serviço, uma profissional que já não deixe chegar lá na frente tão destruída desse jeito. Tá? Então, a alimentação ela serve para nutrir o seu corpo, para evitar que você não se reconheça nessas roupas. Quem come o que quer, usa o que couber. Quem come só o que quer, vai usar aquela roupa que você encontrar que couber em você. Então, hoje a mulher ela tem necessidade de ser mais cuidada, de todas as formas, né? Isso é uma coisa tão importante, porque isso é promoção da saúde, né? Eu tenho saúde, mas comecei no declínio natural do meu envelhecimento. Como é que eu posso me manter saudável? É aí que está a diferença. Eu queria saber uma coisa que os médicos têm muita dificuldade, hoje ainda existe isso da tal da reposição hormonal. Na nutrição, eu posso ajudar uma mulher a repor estrógeno? Como é que dá para fazer alguma coisa desse tipo? Ou nós não temos alternativa que não seja o próprio estrógeno sintético? Eu sou muito a favor de uma reposição hormonal feita de uma forma muito acompanhada, bem acompanhada. Hoje a gente já sabe que a reposição hormonal não dá câncer, não leva ao câncer, se for feito com todo o amparo ali necessário. Eu acho que tem mulheres que precisam sim dessa reposição, porque seja com a nutrição, com a atividade física, não vão conseguir repor ali os hormônios, restituir essa queda hormonal. Quando começam a tomar, ficam musculosas até. E liga na tomada, até na energia, eu vejo. Uma mulher cansada, prostrada, que não rende, ela começa a se sentir mais disposta e aí ela treina melhor, ela vai mais em busca de uma alimentação mais saudável. Tudo requer um planejamento. Eu sempre falo assim também, não adianta você acordar, abrir os olhos e querer que a sua geladeira esteja cheia de frutas, verduras, legumes. Você tem que acordar, ir na feira, no hortifruti, no mercado, tem que chegar até a sua casa para você ter um ambiente saudável e não pegar o telefone e ligar para o delivery e só pedir aquilo que te dá vontade de comer. E o que já está pronto. É muito fácil pegar o telefone e cada dia fazer um pedido de um lanchinho diferente, de alguma coisa. É o mais saudável? Não. Ou seja, para você ter saúde, você tem que ter boa informação. Olha quanta coisa boa que a Roberta trouxe para a gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vou puxar um pouquinho para a minha área, né? Porque a Roberta trabalhou muito comigo e nós temos a doença renal crônica que os pacientes têm que não tem mais rim, o rim não funciona, ou tem ainda um rim que funciona 30%, 40%, e a gente precisa diminuir a evolução para a perda total desses rins. E nós contamos muito com a nutrição. A nutrição é fundamental. Hoje, não só a nutrição com relação à proteína, sal e potássio e tal, mas também com relação a gente manter hoje o corpo do renal crônico alcalinizado. Porque se tem uma doença que acidifica o corpo rapidamente, o envelhecimento já faz isso. Sendo o paciente com doença renal, isso se agrava muito. Então, hoje nós estamos usando muito água alcalina, bicarbonato de sódio. Como é que tem alguma coisa nova em doença renal crônica na alimentação desses pacientes que são pacientes mais difíceis porque precisam tolerar alimentações mais rigorosas? Rigorosa dependendo da fase, né? Se é pré-dialítica, se já está fazendo a diálise, se é o dia de fazer ou não. Não sei se é muito novo isso, mas o que a gente vem falando há alguns anos é que não tem que fazer uma restrição tão severa de proteína. Antes se restringia muito a proteína. A gente colocava dosagens baixíssimas de proteína por quilo de peso. 0,5, não é? 0,5, 0,6, dependendo ali do caso. Hoje não precisa mais essa restrição, porque senão vou tirar muito a massa muscular desse paciente também, ele não vai ter uma boa evolução. Que já é sarcopênico pela própria doença. Sim. Um bom controle da pressão, porque esse paciente já vai ter uma pressão oscilando ali. Se ele for fazer uma fístula, um bom preparo imunológico. Perfeito. Tá? Para fístula e depois para diálise. E o uso do limão. Limão, Roberta, limão citrato. Uma fruta ácida, mas uma fruta cítrica, eu tenho que alcalinizar, eu vou acidificar. O limão, embora seja uma fruta cítrica, ácida, ele alcaliniza o nosso sangue. Por causa do citrato, que ele muda de ácido para base. É que tem pessoas que falam, não, mas é uma fruta ácida. Eu falei, não, use o limão. Hoje a gente sabe que o sangue ácido, ele vai, um pH muito baixo, ele vai levar a várias doenças. Perfeito. E o alcalino vai melhorar essas doenças. Uma pessoa inflamada,
como que está esse pH desse sangue dela? Deve estar bem baixinho, Perfeito. Tá? Então, se hidratar de uma forma muito adequada, a não ser que tenha aquela restrição hídrica em alguns momentos, mas quanto melhor nutrido tiver esse paciente, melhor ele sobrevive, ele resiste aos procedimentos todos que ele tiver que fazer. Agora, um dos alimentos que eles colocam muito, a gente tem muita dificuldade de lidar, é o potássio. Alimento não, é um eletrólito. Como é a dieta restrita em potássio para esse paciente, não para você que tem saúde? Como é que ele pode restringir? Eu restringo algumas frutas que têm bastante potássio. Por exemplo? Banana, melão, melancia, algumas laranjas, laranja, mexerica, poncã. Melancia tem muito potássio? Também tem. Tá. Vou retirar isso da alimentação? Não é que eu vou retirar, mas eu vou fazer com que ele coma com menor frequência. Temos tantas outras frutas, tem que comer banana todo dia, tem que comer melão todo dia. Falando em fruta, a única fruta proibida 100% é a carambola. Nefrotóxica. Perfeito. Carambola, quem é paciente renal não deve consumir. Os outros podem consumir. E se tiver muita carambola, me dá que eu como junto. Carambola é verdade. Carambola ela tem uma neurotoxina que é expelida pelo rim. Se você tem doença renal, essa neurotoxina não é expelida e você pode ter consequências graves, até morte. E uma outra coisa que eu falo muito, complementando do pH, é o refrigerante. Eu sou muito avessa ao consumo de refrigerantes para todas as pessoas. Acho que não faz bem para ninguém. Não tem nenhuma pessoa que possa se beneficiar de refrigerante. E ele tem um pH muito baixo também. Então, o trabalho que o nosso corpo tem em tentar equilibrar esse pH é gigante. Você orientaria alguma água alcalina no mercado? Você conhece alguma água? Dizem que aquela água não é Pilar. Tem uma... Ibirá. Ela eu não conheço. Tem uma que acho que é... Não estou fazendo propaganda, mas é o que eu escuto. Tem pH de 10. Tem uma que, se eu não me engano, chama Esferré. Eu já consumi em alguns momentos. Também é pH bem alto, é 10. Tem agora no mercado uma jarra alcalina. Você compra a jarra alcalina, eu não sei a qualidade dela, ainda não sei, mas eu tenho me interessado porque eu quero alcalinizar os meus pacientes. E às vezes eles não querem tomar, não posso dar o bicarbonato de sódio, porque sódio aumenta a pressão, eu tenho que restringir. Então, com a água alcalina, essas jarras, você compra a jarra alcalina, você coloca a sua água do seu filtro nessa jarra alcalina, e essa jarra, ionicamente, transforma essa água de pH 6, 7 para uma água de pH 12. É o que o fabricante fala, né? Tá. Eu não tenho experiência, mas é uma coisa que vai entrar no mercado. Estou sentindo que vai entrar no mercado, o que vai facilitar muito a alcalinização das pessoas. Exatamente. Se for realmente bom o produto, é válido. Roberta, estamos chegando aqui no final. Passou muito rápido, muito gostoso. Passou, começar de novo. Muito bom. Você será convidada várias vezes. É um prazer enorme. Muito obrigado por todas as informações. E quero que você deixe um recado aí para quem você quiser, do jeito que você quiser. Bom, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Gosto muito de falar sobre nutrição, sobre saúde. Acho que a nutrição vem avançando de diversas formas. E as pessoas têm que pensar que nutrição é fundamental para a nossa vida. Não adianta a gente viver muitos anos se a gente não viver bem. Longevidade não é só quantos anos a gente vive, mas é a qualidade com que a gente vive, né? Isso é tão importante. Então, se cuide, viva rodeado de pessoas que gostam de você e de quem você gosta também, se alimente bem, se exercite, não procure só a motivação, porque a motivação não sustenta nada, e motivação não surge também do nada. A gente tem que buscar pela disciplina. A disciplina sustenta os nossos hábitos. Descasque mais, desembale menos, consuma menos produtos industrializados e se hidrate bastante. Um beijo. Como é que é? Desembale menos... E descasque mais. E descasque mais. Olha, leva essa mensagem, você vai ver que a sua vida vai mudar. Eu queria agradecer a sua presença aqui conosco e convidar você para o nosso próximo podcast, na próxima quarta-feira, e dizer para você o seguinte: se você se interessou, gostou, você quer saber sobre a nutricionista, sobre a doutora Roberta, você clica aqui embaixo, nós temos o endereço dela e passamos isso para você. E se você que é interessado em eventualmente ser nosso parceiro, nosso patrocinador, também faça contato, estamos à disposição. Até o próximo capítulo. Muito obrigado.